pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vamos trabalhar essa bolsa super fofa em crochê usando o Super Trama, a malha da Círculo. A seguir eu passo para vocês as medidas da bolsa e o quanto eu usei de fio para trabalhar essa peça. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e assim você receberá aulas como essas semanalmente. Ative o sininho e, claro, se você gostar da aula, deixe o joinha aí embaixo no vídeo e o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais, as medidas e depois começar a trabalhar a peça. Para trabalhar a bolsa, eu usei a Super Trama da Círculo, que é a malha Premium. Ela vem com 100 metros, 215 gramas. O Tex, 2.147. A indicação de agulha, 8 a 10. Eu usei a agulha 7, como vocês vão ver durante a aula, porque meu ponto é bem soltinho, mas se o seu ponto é mais normal ou mais apertado, use aí da agulha 8, agulha 9, já é bem tranquilo para trabalhar a peça. Eu usei 180 gramas para trabalhar a bolsa, então de um novelo ainda sobrou bastante malha. Aqui eu usei também corrente dourada. Essa corrente ela é de 12 milímetros e eu usei mais ou menos em torno de 1,60 m, porque eu fiz a alça dupla, como vocês viram. Mas você pode usar também uma corrente só, ou inteira, ou fazendo a parte do ombro para ficar mais confortável, como eu fiz aqui. Então, fica essa opção. A alça é opcional, você pode usar uma alça de couro, de repente fazer no próprio crochê. Então, é uma dica a mais que eu dei para vocês, essa alça de corrente dupla com o ombro em crochê. A parte do ombro em crochê. Usei duas argolas, como eu usei a corrente dourada, eu usei também essa meia argola, que o formato dela embaixo é mais retinho, mas a argola também é opcional, redondinha, maior, menor, aí é o seu gosto. Usei o botão de imã para fecho, como vocês viram ali no início, olha só, ele fica super seguro. Eu gosto bastante desse tipo de botão. E linha e agulha de costura para costurar o botão de imã. Agulha de tapeçaria para fazer o acabamento. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo para que depois vocês entrem depois da aula, acessem o site da loja e confiram as novidades que a loja recebe semanalmente. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável, com grande variedade e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois da nossa aula, dá uma passadinha que você confere aí todas as novidades. Bem, pessoal, e agora sim, eu vou passar as medidas e vamos começar a crochetar. Aqui de largura, a bolsa ficou com aproximadamente 25 centímetros. A altura total aqui, 16 centímetros. A parte que eu fiz pro ombro, a minha ficou com 19 centímetros. Por que que eu digo a minha bolsa, a minha parte do ombro? Porque cada pessoa tem uma tensão de ponto, por isso que eu disse para vocês
a opção da troca de agulhas. Ponto mais apertado, agulha um pouquinho maior, o ponto bem soltinho, agulha um pouquinho menor. Isso ajuda bastante a nivelar para que o crochê fique aí parecido com o tamanho da aula. Essa bolsa é uma bolsa que eu não vou colocar forro. Como vocês podem ver, olha só, ela fica bem fechadinha, porque o próprio ponto já me permite o não uso do forro, porque como ela fica bem fechadinha, o forro aqui seria mais estético do que funcional mesmo, já que não tem a necessidade, porque realmente ela fica, como vocês viram, com um ponto duplo. Então, caso você queira, pode colocar, mas não é necessário. Eu já falei pra vocês aí da alça, né? Eu fiz uma alça dupla, eu usei ali 40 centímetros de comprimento de cada lado, a corrente, por estar dupla, 80 centímetros de cada lado. Bem, agora que já conferimos as medidas, podemos começar a trabalhar a aula de hoje. Inicio trabalhando 20 correntes. Conto 1, 2 e a partir da terceira faço um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar à última correntinha do cordão. Cheguei na última correntinha do cordão, aqui faremos 3 pontos baixos juntos, formando a parte arredondada e seguindo para a próxima lateral. Eu tenho um detalhezinho aqui que é o seguinte, ao invés de pegar uma laçada, eu passo aqui por baixo e deixo por cima da agulha 2 laçadinhas do ponto, porque assim ele fica mais resistente para que eu trabalhe os 3 pontos baixos. Venho. Mais um são 2, mais um são 3. Trabalhei os 3 pontos baixos, agora eu já fiz esse arredondado e posso seguir aqui na outra lateral. Para seguir nessa lateral seguinte, eu venho trabalhando um ponto para cada ponto de base, só que eu não pego na alça da correntinha. Eu venho, porque se eu pego na alça da correntinha, conforme eu vou fazendo as carreiras, vai abrindo esse buraquinho aqui na parte central. Para que isso não aconteça, eu vou fazer alguns pontos para vocês terem mais noção do que eu estou dizendo. Então, se eu trabalhar normalmente, eu venho, também é possível, sem problema nenhum, mas eu só quero deixar mais fechadinho, então eu vou dar essa dica para vocês. Conforme eu vou trabalhando as carreiras, o que acontece? Vai abrindo essa parte central. Para que isso não aconteça, eu venho logo depois dos 3 pontos e eu vou trabalhar no ponto de base da carreira da lateral anterior, ou seja, aqui bem onde eu pegaria e passaria a agulha, logo abaixo eu vejo como se fosse um V ao contrário, ó, um V de ponta cabeça. É bem aqui que eu passo a minha agulha, ó, ou seja, no ponto baixo que eu fiz na base do outro lado. Passei, faço o meu ponto baixo. Novamente, eu tô com dúvida onde eu pego. Passo a agulha onde eu já passaria e logo abaixo de onde eu passei a agulha, eu vejo uma laçada, 2 laçadas, como se fosse um V de ponta cabeça. É bem aqui que eu passo a agulha. Como essa malha é super flexível e super leve, fica bem tranquilo para trabalhar dessa forma. E olha só como o meu fundo vai ficar bem fechadinho e super resistente. Então, eu venho ponto a ponto,
Sempre, estou com dúvida, passe no espacinho onde você já passaria, que fica mais fácil para ver as duas laçadinhas logo abaixo. Venho e trabalho o meu ponto baixo. Ponto a ponto, até chegar lá no penúltimo ponto, onde eu volto para fechar essa carreira e já dar início à próxima. Cheguei aqui no penúltimo ponto e é justamente aqui, nesse penúltimo, aqui no caso, ó, temos as correntinhas da vira e o primeiro ponto que eu fiz na carreira lá do outro lado. Aqui o que eu faço é nesse ponto, que seria o penúltimo, contando nessa lateral que eu estou, que eu venho, faço o meu ponto baixo. E ainda faço mais 2. Mas por que, professora, se já temos o ponto lá do outro lado? Porque com isso eu reforço ainda mais para que ele não abra. Depois que eu fiz os 3 pontos, eu pulo esse ponto que eu fiz e venho no ponto seguinte, fechando com um ponto baixíssimo. Agora, eu já tenho a primeira carreira finalizada. Vocês vão notar que ela fica bem diferente, no caso, se trabalhássemos só pegando no ponto, na base do ponto, porque ela fica bem reforçada e bem fechadinha. É como se esse fundo ficasse duplo. Agora, já podemos dar início à segunda carreira. Agora, eu já começo a trabalhar a base. Eu vou usar um marcador para colocar aqui onde eu fechei com um ponto baixíssimo, só para marcar o começo e final da carreira. Por quê? Agora, vamos trabalhar em ponto baixo centrado, só que trabalhando em carreiras circulares, para que não fique sinal de costura ou emenda na bolsa. Fica uma base bem uniforme. Como eu vou trabalhar o centrado agora, sendo que eu já peguei todos os pontos na carreira anterior? Eu venho aqui, agora eu vejo ainda mais claramente esse Vzinho de cabeça para baixo, ó. Aqui uma laçada, a outra. Uma laçada, a outra. Então, eu pego logo acima desse Vzinho. E venho um a um, sempre passando a agulha, onde eu fiz o Vzinho, ó, acima dele. Até chegar aqui ao outro lado. Nos 3 pontos que eu tenho juntos, eu vou trabalhar da mesma forma, mas para que não fique dúvidas, eu volto para trabalhar com vocês essa parte arredondada e depois seguimos para outra lateral. Cheguei na parte arredondada e quando eu abro aqui, eu vejo 1, 2, 3 pontos. Sigo aqui da mesma forma, eu tenho que fazer esse ponto centrado, pegando ali no Vzinho e trabalhando o meu ponto. Agora, ele vai começar a curvar, porque eu não tenho aumentos nessa parte arredondada, ele já vai formando o saco da bolsa. O outro Vzinho, eu venho, passo a agulha ali por dentro e faço o meu ponto. Aqui na lateral ele fica mais apertadinho, mas como vocês viram, dá para trabalhar tranquilamente. Venho no terceiro. E faço o meu ponto. Olha só como ele já curva bem. Agora, o que eu faço? Dou uma viradinha, porque esse lado é o lado direito,
e continuo trabalhando. Agora, eu já consigo ver o Vzinho de frente para mim, ou seja, ele não está mais virado para baixo, ó. Uma laçada, outra laçada, uma laçada, outra laçada. Então, eu venho passando sempre dentro do Vzinho e trabalhando o meu ponto baixo centrado. Vocês vão notar, para quem nunca fez o ponto baixo centrado, que ele fica parecendo tricô. Fica parecendo a malha, o ponto malha no tricô, o ponto meia. Olha só. Fica um saindo de dentro do outro. Isso deixa o ponto duplo bem reforçado e a sua bolsa nem precisa de forro. O forro seria aqui mais uma parte estética do que funcional, já que ela fica super fechadinha, até na parte de baixo que fizemos esse fundo duplo. Agora, eu vou trabalhar em carreiras circulares, no meu caso aqui, até completar uns 13, 14 centímetros. Claro que você pode optar pelo tamanho da sua bolsa, mas como esse modelo é um modelo de bolsa pequena, então eu determinei mais ou menos em torno de 13 a 14 centímetros. Depois que eu trabalhar aqui toda a volta e continuar trabalhando, eu vou chegar aqui até no marcador com vocês, só para mostrar a passagem da carreira. E depois eu continuo só circulando a base, como vocês estão vendo aqui, ponto sobre ponto, até chegar no tamanho desejado. Bem, aqui desse lado, na parte arredondada, assim como já fizemos lá do outro lado, eu venho e trabalho um ponto baixo centrado para cada um dos três. Essa primeira carreira, ela fica mais apertadinha, porque os pontos estão juntos no mesmo ponto de base, e a partir das próximas, ela já fica exatamente igual a um ponto de lateral. Olha só, eu cheguei aqui, nessa laçada, eu tenho o meu marcador. Aqui é o início da carreira, então, vamos dar início à terceira carreira. Só que eu venho e trabalhando em carreiras circulares, eu venho lá no Vzinho. E depois eu continuo da mesma forma. Se você quiser, pode colocar o marcador a cada carreira. E eu continuo da mesma forma, circulando toda a base. Aqui no comecinho, ela começa a curvar pro lado oposto, mas depois é só você virar assim, que ela já vai tomando o formato e fazendo a parte do saco da bolsa, a base da bolsa. Agora, como eu disse para vocês, trabalhando só em carreiras circulares, ponto sobre ponto, até atingir o tamanho desejado. Prontinho, já trabalhei aqui, completei o tamanho desejado, aqui no meu caso, 13 centímetros, quase 14 centímetros. E agora, eu faço a colocação das argolas, uma em cada lateral. Eu já coloco a argola trabalhando o próprio ponto. Para isso, eu deixo a bolsa com a base bem retinha e aqui, nessa lateral, já vamos trabalhar a colocação, depois na outra. Enquanto eu trabalho a carreira, eu já faço a colocação da argola. Como eu dobrei a bolsa e deixei ela bem retinha, eu separei aqui os 3 pontos da lateral para fazer a colocação da argola. Caso você sinta mais segurança, você pode fazer a marcação deixando 3 pontos de um lado, 3 do outro e contando os pontos de um lado e do outro, colocando um marcador de pontos.
Aqui, fazemos da seguinte forma, eu pego a minha argolinha, aqui eu tenho uma argolinha que tem a base reta de um lado e arredondada do outro, que o arredondadinho fica para cima. Só que na hora da colocação, eu coloco esse arredondadinho para baixo, porque eu já passo a agulha, ó, passando pela argola e também passando pelo ponto. Então, eu continuo a carreira da mesma forma, só que já colocando a argola. Assim fica super firme, bem seguro e fica com um acabamento bem legal. Como eu disse, faremos por 3 pontos. Caso você coloque uma argolinha maior ou menor, é possível adaptar também essa quantidade de pontos. Por exemplo, se eu tivesse uma argolinha maior, eu colocaria aqui 5 pontos, por exemplo, ficando com 5 pontos, uma a mais de cada lado, já teria um espaço maior de argola. Aqui no meu caso, esse tamanho de argolinha já foi o suficiente. Então, olha só, ela já fica colocadinha ali do lado, só para depois montar a alça. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, até aqui o outro lado, quando também faremos a colocação da argola. Já percorri toda a parte da frente fazendo os pontos baixos centrados e aqui na lateral, usando os 3 pontos laterais, eu repito o mesmo processo que já fiz de colocação da argola. Depois disso, eu circulo a outra lateral até chegar aqui na argola, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base para completar a carreira. Prontinho, já coloquei a argolinha dos 2 lados. Como eu fiz desse lado, eu repeti do outro. E já continuei trabalhando os pontos baixos centrados. Agora, eu faço o último antes da argolinha. E aqui, em cima da argolinha, eu faço o seguinte. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo, no segundo também para nivelar a carreira, e no terceiro eu venho com a agulha lá de trás e puxo essa laçada lá para trás. Então, olha só, ela ficou lá no avesso do trabalho e a carreira fica bem nivelada. Agora, eu já tenho a base prontinha e vou trabalhar a carreira de acabamento. Nessa carreira de acabamento, faremos o seguinte. Eu venho nesse ponto aqui, onde eu já estou com a laçadinha, na parte de trás, eu ainda venho com a agulha por trás e passo pelo ponto para buscar a laçada e levar lá para trás. Fiquei com 2 laçadinhas. Fecho, e depois disso, eu faço 2 correntes. Então, aqui é como se eu tivesse ficado com um ponto alto em relevo na parte de trás. Fechei as 2 laçadinhas e 2 correntes. O próximo, eu faço um ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Então, eu cruzo aqui pelo ponto, passando a agulha por trás, busco a laçada e trago o fio para frente. E trabalho o meu ponto alto em relevo na parte da frente. O próximo também é um ponto alto em relevo, só que na parte de trás. Então, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, levo o fio lá para trás. E trabalho o meu ponto alto em relevo na parte de trás. O próximo na parte da frente. E dessa forma, eu sigo alternando até completar toda a carreira. Um relevo atrás, um relevo à frente. Quando chegar no final dessa carreira, vamos arrematar o fio e já começar a trabalhar a parte do acabamento. Cheguei no finalzinho da carreira.
Aqui eu fecho com ponto baixíssimo nas correntinhas que fizemos. E depois que eu fechei com ponto baixíssimo, eu faço sempre uma carreira, agora antes de arrematar o fio, de pontos baixíssimos, passando a agulha e fechando a laçada. Passando a agulha e fechando a laçada. Então, um ponto baixíssimo para cada ponto de base em volta de toda a base. Além dele formar esse acabamento que fica bem bonitinho, ele também forma como se fosse um reforço, ou seja, com o uso, a malha não cede com um ponto baixíssimo. Aí sim, quando eu chegar aqui no final, eu vou cortar o fio, arrematar e depois vamos para os acabamentos. Aqui eu cheguei ao final da carreira de pontos baixíssimos. Agora, eu já cortei o fio, eu deixo aqui mais ou menos uns 20 centímetros para fazer o arremate. Venho aqui no próximo ponto baixíssimo, passo entre as duas laçadinhas do ponto e busco essa laçada aqui para trás, como se ela estivesse no avesso. Agora, eu pego a minha agulha de tapeçaria, passo o fio por dentro para fazer o arremate. Já passei a agulha de tapeçaria por dentro aqui da tira de malha, e agora eu venho trazendo por dentro das laçadas um pouquinho mais para baixo. Depois disso, eu venho e faço uma nova laçada. Então, ó, por onde eu passei essa laçadinha, eu venho, passo o fio, então, formei o nozinho de arremate e passo novamente por dentro das laçadinhas do ponto. Quando eu passo por dentro das laçadinhas do ponto, esse nozinho de arremate, ele já some por dentro dos próprios pontos. Você pode fazer esse nozinho de arremate uma, duas vezes e venho escondendo o fiozinho, a sobra do fio. Depois que eu já levei esse fio por dentro dos pontinhos, o que sobra é só cortar, formando o arremate por completo. Agora, vamos para as alças. Parte da bolsa já finalizada a base. Agora, eu vou para a parte da alça. Eu vou colocar uma alça com corrente, como vocês viram no início, só que a parte que fica no ombro, eu vou fazer em crochê. Eu acho maravilhosa a bolsa com alça de corrente, só que quando a corrente pega no ombro, eu acho um pouco desconfortável. Então, eu vou mostrar para vocês uma junção da alça em crochê e usando na parte do ombro, né? E usando as correntes nas duas laterais. Para fazer essa parte do ombro, eu inicio aqui com 16 correntinhas, pulo uma, duas, e na terceira eu começo a trabalhar em pontos baixos. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na última correntinha do cordão. Chegando aqui na última correntinha do cordão, eu sempre lembro de não pegar uma laçada só. Eu passo deixando duas laçadinhas em cima da agulha. E nessa última correntinha, eu faço 3 pontos baixos juntos. Já fizemos dessa forma lá na carreira inicial da base da bolsa. Depois que eu fiz
esses 3 pontos, agora essa parte eu vou trabalhar em ponto centrado, ou seja, eu não pego aqui na laçadinha, ó, para não formar essa abertura. Eu venho bem aqui no Vzinho, que está de cabeça para baixo, ó, eu vejo as 2 laçadas. Próximo ponto, eu tenho a abertura, logo abaixo, eu vejo aqui as 2 laçadas, o próximo novamente e assim por diante. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, depois dos 3, e trabalho passando a agulha bem no centro do Vzinho, estico a laçada e faço o meu ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, não pego em cima, venho logo abaixo, passo a agulha e faço o meu ponto baixo centrado. E dessa forma, eu sigo até chegar lá no finalzinho. Cheguei aqui no último ponto e aqui eu só tenho as correntinhas, então aqui no último pontinho eu faço 1, 2, 3 pontos. E eu fecho aqui no primeiro ponto da carreira, depois das correntinhas que já ficaram escondidinhas ali atrás dos 3 pontos, eu fecho agora com ponto baixíssimo. Eu vou passar uma carreira em pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de trás do ponto, para formar o acabamento dessa parte do ombro. E venho trabalhando, ó, um baixíssimo para cada pontinho de base, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu passo a agulha de tapeçaria, corto, né, o fio, deixo uns 15, 20 centímetros de fio, passo a agulha de tapeçaria, levo o fio pro avesso e faço o mesmo arremate que eu mostrei para vocês ali na base da bolsa. Aqui eu já finalizei, arrematei o fio, olha só que bonito fica o acabamento, a diferença que faz a carreira em pontos baixíssimos em volta. Como fizemos o ponto centrado, ela fica bem resistente e não fica com aqueles buraquinhos aparecendo. Agora, vamos para alça. Eu cortei aqui, separei e abri um dos elos de um dos lados. Esse cordão, ele tem 40 centímetros dobrado, que é o que eu vou usar aqui na bolsa. Quando eu abro, 80 centímetros de corrente. Dica: como eu tenho os 2 lados, aqui eu já tenho a outra parte, um elo aberto, eu sempre conto os elos colocando as correntes lado a lado, para que eles fiquem exatamente do mesmo tamanho, ambos os lados. Aqui eu passo, eu tenho os 2 ladinhos, e nessas laterais eu faço a montagem. Então, eu passo aqui a agulha por dentro da carreira de pontos baixíssimos. Eu pego a corrente, ou você passa a agulha por dentro aqui da corrente, ou você só passa aqui por trás, então, você pode escolher. Aqui na minha corrente, eu só vou puxar por dentro, até que fique a metade. Agora, eu não preciso me preocupar muito aqui com o tamanho, porque depois vamos regular isso colocando lá na parte onde eu tenho a minha argola na base da bolsa. Eu venho do outro lado e repito o mesmo processo. Passo a agulha aqui por trás da carreira de baixíssimo, enrosco o gancho da agulha na corrente e puxo. Então, olha só que bonito, essa corrente, a alça lateral, ela fica dupla.
Eu vou fazer aqui do outro lado e depois volto para montagem na alça. Agora, eu vou fazer aqui do outro lado e depois volto para montagem, colocando a corrente na argola que temos na base da bolsa. Para montagem não tem muito segredo. Depois que eu passei pela parte lá de cima, que fica no ombro, a corrente ficou dupla. O cuidado que eu tenho que ter para que essa corrente não fique toda torcida aqui, porque senão, depois de presa, eu tenho que abrir novamente para deixar ela certinha. Então, eu coloco assim, ó, sobre a mesa, sobre a bancada e arrumo. Depois que a corrente ficou bem certinha, o que eu faço? Passo esse elo que está aberto por dentro do último elo que está fechado. E passo aqui na base da argola. Tanto a abertura quanto o fechamento do elo, você pode fazer aqui com um apoio, um alicate de bijuteria, ou mesmo um alicate comum de ferramenta que você tem em casa, para fazer a abertura e o fechamento do elo. Depois das alças já prontinhas, falta a colocação do botão de imã e depois arrematar a pontinha que ainda ficou lá do início. A alça, gente, essa minha aqui, ela ficou com em torno de 1 metro no total. Mas, porque temos a argola, contamos também a parte aqui do ombro feita em crochê, então ficou mais ou menos em torno de 1 metro, 98 centímetros. Você pode aumentar ou diminuir também a corrente, os centímetros da corrente, conforme a altura da pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa bem mais alta ou uma pessoa mais baixa, então, ou gosto mesmo, né, a bolsa com alça mais comprida, mais curta, só a diquinha para que vocês possam ajustar quanto a isso. Aqui na parte do botão de imã, esse botão é um botão super prático. Tem aquele de imã que tem a garra aqui atrás. Eu prefiro bem mais esse com os ganchinhos, ó, ele tem 4 furinhos dos lados, nos 4 cantos, porque você costura o botão. Pra gente é bem mais prático, já que a garra é mais difícil de esconder no crochê. Então, olha só, ele é bem resistente e aqui você vai fazer a costura de forma simples, fazendo com linha e agulha de costura, ou uma agulha fininha de tapeçaria, que passe por dentro dos espacinhos aqui, ó. Ela passa dentro do ganchinho, onde você pode fazer a costura de forma bem simples. Uma dica, eu sempre marco a parte central, ou seja, eu deixo as argolas laterais bem alinhadas e meço bem o centro. E aqui eu posso marcar com um marcador de pontos, com um fiozinho de outra cor, um alfinete, e é aqui que eu coloco o meu botão. Ele tem aqui as duas partes, né, que a gente chama de macho e fêmea, e faz aqui a pressão com o imã, deixando o botão preso e a bolsa bem fechadinha. Um você costura de um lado, outro do outro. Aqui, pra costura, então, eu venho bem onde eu marquei e começo a fazer a costura normalmente. Então, aqui, eu sempre prendo o fio na parte onde eu marquei, para que ele fique ali escondidinho, bem no meio do botão. E depois, como eu disse para vocês, só passar o fio pelos 4 cantinhos. Aqui eu posso tirar esse marcador, era só para que eu pudesse me guiar mesmo. Eu sempre coloco o botão de imã na parte um pouquinho
mais para baixo do que a abertura. Então, aqui, ó, eu vou colocar bem aqui, quase chegando nas carreiras em ponto baixo centrado, porque aí ele fica mais para dentro e deixa aqui mais seguro, o fecho mais seguro e não aparece no acabamento. Então, como eu disse para vocês, agora eu venho passando aqui por dentro dos 4 cantinhos a agulha, passo novamente até costurar os 4 cantinhos. Então, agora, eu vou trabalhar aqui costurando os 4 ladinhos e depois eu marco lá do outro lado, sempre marcando aqui, ó, um pouquinho mais para baixo. Eu vou fazer aqui bem no meio da carreira em pontos altos e depois eu repito o mesmo processo costurando o botãozinho lá do outro lado para que ele fique costuradinho dos 2 lados e complete esse fechamento da peça. Já terminei a costura do botão e já arrematei as pontinhas. E dessa forma, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveite para deixar o seu comentário aí no vídeo, para que eu possa saber a sua opinião sobre a aula. E também aquele like todo especial para ajudar o trabalho da professora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!